Na aula passada, né, nós paramos nesse ponto aqui, né? Coloquei para vocês como que seria o cálculo, né, por esse caminho de x ao quadrado. Então nós colocamos ali na lista, tá? Tem um exercício equivalente a esse daqui, indo do ponto A para o ponto B por um caminho de x ao quadrado. Tá? Ele é equivalente, é a mesma coisa. Okay? Se você faz pelo caminho, a única coisa que vai ficar diferente aqui vai ser a parametrização. Okay? Então, a diferença aqui desse é a parametrização. O x sendo t, o y vai ser t ao quadrado. Então, isso daqui. O r vai ser o t na direção i, mais o t ao quadrado na direção j, dr dt, ci mais 2t na direção j. Ok? Então vamos ver qual que vai ser o valor que nós vamos encontrar aqui. Ó, qual que é a função? A função é 4xy na direção i. Então vamos escrever a nossa função. A função é 4xy, 4x é t, vezes o y é t ao quadrado, vai dar 4t ao cubo. 4xy mais o quê? 2x ao quadrado. 2t ao quadrado na direção j. Então essa é a nossa função. E aqui nós temos o nosso dr dt. Beleza, agora o que vamos fazer? Para encontrar a integral. Integral, né, vai ser a nossa função f de t, produto escalar, o dr dt. Esse resultado aqui, integral em dt. O dt vai de quanto a quanto? Nesse caso aqui, o t vai de 0 a 1. Né? X vai de 0 a 1, e x igual a t de 0 a 1. Então, t vai de 0 a 1. Com isso, vamos lá. E a nossa função é o 4t ao cubo, né? 4t ao cubo, na direção i, mais 2t ao quadrado, na direção j. Isso daqui, produto escalar com com dr dt, que vai ser i, mais 2t na direção j, integral em dt. Calculando esse produto escalar, nós vamos ter 4t ao cubo, né? E aqui vai dar 2 vezes 2 vai dar 4t ao cubo também, né? Mais 4t ao cubo. 4t ao cubo. Com esse, 2 vezes 2 vai dar 4t ao cubo também. Integral em dt. Então vai dar 8t ao cubo. Então, integral de 0 a 1 de 8t ao cubo. Integral em dt. Isso daqui em dt. Vai dar 8t na quarta sobre 4. Integral de 0 a 1. 8,8 vai dar 2, né? E o t aqui vai dar 1. Resultado igual a 2. Ok? E é o mesmo resultado que nós encontramos pela reta. Então, isso aqui mostra o seguinte, que tanto faz você, nesse caso aqui, ó, no caso dessa força aqui, no caso dessa força, tanto faz você ir pelo caminho x, a reta, ou pela f de x. A integral de caminho, tá, seria podemos fazer uma analogia para pensar alguma coisa mais intuitiva, o trabalho, você ir do ponto A para o ponto B, o gasto de energia de você ir do A para o B, pensando na aplicação, é o mesmo. Tá? A integral de caminho é a mesma coisa. Tanto faz você ir de
trabalho de A para B, ir por uma reta, ir por uma curva, ou qualquer outra curva mais absurda possível. O que importa vai ser o ponto inicial e o ponto final. Tá, isso daqui a gente tem que discutir um pouco melhor. Por que disso daqui? Então, para a gente entender melhor, isso daqui a gente vai precisar de entrar já no teorema de Green, o teorema de Stokes, né, nos outros teoremas. Tá? Então, é um assunto da nossa aula de hoje, e já é. Vamos entrar aqui no teorema de Green. Okay? Então, vamos lá. O que é esse teorema de Green? Vamos colocar aqui a ideia geral. Você tem uma região, tá? Nessa região, uma região simples, que não tem buraco a princípio, tá? Então essa região aqui, a orientação é no sentido anti-horário, esse é o sentido anti-horário, é o nosso positivo, tá? E a região está por lá de dentro, okay? Essa região nesse sentido. E nós queremos calcular o seguinte: a integral fechada. Esse símbolo aqui está fechado, né? Algumas vezes aparece uma flechinha aqui para dar o sentido, né? Anti-horário. Fechado por quê? Você vai sair de um ponto, pega um ponto aqui. Você sai de um ponto A, e o ponto B é o mesmo ponto A. Tá? Então a integral ela é fechada. Sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Okay? Desse trabalho aqui, dessa força, dessa integral de linha, F escalar dr. Seria o trabalho de um contorno fechado. Tá? De sair e voltar no mesmo ponto. Okay? Então aqui vocês já começam a perceber o seguinte: se você tiver o seu trabalho sair de um ponto e ele voltar no mesmo ponto, tendo uma área aqui, uma região que andou por um longo de um caminho, foi igual a zero, significa o quê? Que ele é igual a zero? Que você não gastou energia para sair de um ponto e voltar ao mesmo ponto, a sua energia inicial e a energia final foi a mesma. Então tem alguma coisa aqui. Se você começa a pensar na intuição, e você sair de um ponto, a energia sua, ela depender do ponto. Se você vai de um ponto A para B, que é diferente de A, você tem uma diferença de energia. Mas se você voltar no mesmo ponto, você não tem diferença de energia. Tá? O que seria isso daí? Vamos pensar aqui, ó. Só de forma intuitiva. Seria aquele problema do... Você sai do A e vai para o B. Tá? Foi por esse caminho. Então, esse aqui seria o quê? A integral dessa força, né, de A para B. Por esse caminho, por essa reta, né, escalar dr. Deixa eu colocar para cá. Aí depois você foi de A para B para um outro caminho. Okay? Então isso daqui, esse aqui é um caminho e esse aqui é o outro caminho. Vamos chamar o C2. C2. E aqui é um C1. Okay? Se você, vamos pegar essa integral aqui, integral sobre C2, F escalar dr. Se essa integral de A para B for igual, mesmo valor, vamos colocar aqui, valor, vamos colocar um valor que é uma constante, tá? Uma constante, que é igual a C, de A para B, pelo caminho C2, e ela também foi igual a C, pelo caminho C1. E ela também foi igual a C. Olha só, essa integral ela está ficando independente do caminho. Se você voltar para esse ponto aqui, você vai de A para B. Vamos lá. Você vai de A para B pelo caminho C2. Ok? Depois você volta de B para A.
pelo caminho C1. Okay? A integral de A para B é sempre o contrário de menos B para A. Então, se essa daqui deu C, e essa daqui está voltando, né, que eu também defini como C, que dá o mesmo valor, então vai ser igual ao quê? C menos C. Isso aqui vai dar igual a zero. Okay? O que isso daqui está nos dizendo? Nos dizendo o seguinte: você tem uma integral que você vai de um ponto A para o B, e ela independe do caminho, okay? Independe do caminho. Você pode escolher qualquer caminho aqui para você ir de A para B e sempre vai dar o mesmo resultado. Tá? Essa é uma integral aqui de um contorno fechado que dá igual a zero. Tá? Essa é uma integral de contorno fechado que dá igual a zero. Tá? Então vamos aqui eu estou colocando uma ideia geral de caminhos de integral sobre caminhos fechados, mas ainda não enunciei o teorema de Green. Okay? Então como que fica o teorema de Green? O teorema de Green ele é o seguinte: ele é a integral sobre um caminho fechado, okay? Orientado positivamente. Tá? Vamos colocar aqui primeiro numa área simples, uma região simples, sem buraco. O teorema de Green ele vale também para região com buracos. Vamos a princípio aqui uma região simples, região D simples. Essa integral de linha f escalar dr, ela é igual a integral dupla, okay? Numa região D, tá? Região D, de derivada do f de y em relação a x menos a derivada do f de x em relação a y, né? Integral de área nessa região. Então a integral, o que é esse f de x e o f de y? Esses aqui são os componentes do nosso campo. Tá? O nosso campo ele tem as componentes. Ó. Ele tem componente f de x na direção y, e ele tem uma componente f de y na direção j. Okay? Esses aqui são os nossos componentes. Então, se você fizer a derivada do f de y em relação a x menos a derivada do f de x em relação a y aqui dentro, e você vai integrar na região, você vai ter a mesma integral de linha. Tá? E você sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto. Você sai de A e volta A igual a B. A para B, mas onde o B é igual a A. Você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. É a integral fechada. Tá? Esse é o teorema de Green. Então vamos fazer uma aplicação simples aqui, que é o caso do nosso exercício anterior. Né? Nosso exercício anterior, como que nós calculamos ele? O que era o exercício anterior? A gente tinha aqui é x e é y, e no exercício anterior a gente saía de um ponto da origem, né? Lá, seja bem-vindo. A gente saía da origem, né? Que é um ponto A, iríamos para um ponto B aqui, e primeiro nós fomos através de uma reta, e depois de uma curva que era x ao quadrado. Okay? Uma curva que é x ao quadrado. Aqui, nessa função aqui é y. Deixa eu ver aqui qual que era o valor. Opa, 0 a 1. 0 a 1, f igual a x. E o y, x ao quadrado. Então aqui o y é igual a x. E aqui o y é igual a x ao quadrado. Então a nossa região D aqui é essa daqui. Ó. Essa é a nossa região D. E o caminho orientado, nós podemos calcular a integral de Green. E vamos fechar aqui, só colocar nossa reta. E ela volta aqui. Então a gente está fechando a nossa região no sentido horário. Nós podemos aplicar sair de A e voltar para A. Tá? Então, o que isso daqui vai ficar? Isso aqui vai ficar integral sobre a região D aqui, de derivada do f de y menos em relação a x, menos a derivada do f de x em relação a y,
nessa região aí. Okay? Quem que é era os nossos componentes, f de x e o f de y, a nossa força aqui. Vamos lá. Ó, o componente é o 4xy e o 2x ao quadrado. 4xy e o 2x ao quadrado. Então esse aqui era 4xy na direção y e o 2x ao quadrado na direção j. Esse daqui é o nosso f, a componente x, e o 2x ao quadrado é a nossa componente o fy. Okay? Se a gente derivar a componente y em relação a x, quanto que nós vamos ter? Vai dar 4x. Okay? Vai dar 4x. Se a gente derivar a componente x em relação a y, vai dar 4x. Então, se você colocar 4x menos 4x, essa integral aqui vai dar igual a zero. Okay? Olha aí. Isso daqui está de acordo, né, com o que nós já sabemos, né? Que é 4x, que a nossa integral ela era independente do caminho. Okay? Ela não dependia do caminho. 4x menos 4x dá zero, integral zero. Tá? Se você também observar, que eu falei para vocês, que para você saber se uma integral ela é independente do caminho, né, se o campo é conservativo, é a mesma coisa, equivalente, o rotacional tinha que ser igual a zero. Tá? Se você observar, isso daqui o teorema de Green, ele é uma das componentes do rotacional. Tá? Você observa, vamos lá. Você tem, o que é o rotacional de uma função? Rotacional de uma função, lá você tem, que é o I, vamos calcular ele aqui, JK. Aqui, ó, vou colocar assim, ddx, ddy, que é as componentes do rotacional, ddz. Aqui as componentes da força, f de x, y e o fz, as componentes da força. Vamos lá, componente, eu vou só se preocupar aqui com a componente K, depois vocês calculam as outras, né? Então eu pegaria aqui para calcular a componente K, essa daqui. Vai ficar essa matriz aqui. Okay? Então vamos lá. Essa componente vai ficar o quê? Vai ficar derivada do fy em relação a x menos a derivada do fx em relação a y. Isso daqui na direção k. Olha, o que é isso daqui? Isso daqui é exatamente, né, o que está aqui na nossa definição do teorema de Green. Okay? Está aqui dentro. É a componente K do rotacional. Tá? Beleza? Então aqui nós estamos trabalhando com a força que só tem duas dimensões. Aí basta, para você saber se o campo ele é conservativo ou não, se ele independe do caminho, basta você saber só uma componente do rotacional. Você está em duas dimensões. Tá? Aqui nós estamos no plano XY, então a componente perpendicular é o K. Tá? Mas você poderia estar em outros planos. Beleza? Então aí depois nós vamos ver o teorema de Stokes, que é uma generalização, né, do teorema de Green. Okay? Então vamos fazer um exercício aqui utilizando o teorema de Green. Okay? É um caso que também que nós podemos calcular aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Vou fazer uma aqui. Você tem um exemplo. Tá? Um exemplo. O cálculo numa forma triangular aqui. Você tem o x e tem o y. E nós vamos colocar 3 pontos. Esse é um ponto 0, 0. Esse daqui é um ponto 1, 0.
E um outro ponto, vamos colocar aqui 0,1. Okay? São esses 3 pontos. Então, nós vamos a essa região. Tá? Então, a ordem aqui é no sentido anti-horário, né? A gente calcular usando o teorema de Green. Vamos colocar a força. A força ela é igual a x na quarta, na direção I, mais xy na direção J. Então, isso daqui é a nossa força. Ok? Beleza. Então, nós queremos calcular, usando o teorema de Green, né, da integral fechada, né? Uma integral fechada sobre esse caminho, né? Fechado aqui, tudo, de f produto escalar dr. Bem, fazendo integral simples, né, a gente teria que calcular uma integral de, vamos chamar aqui, por esse caminho aqui, a gente poderia dividir ele em vários caminhos. Ó, seria o caminho C1, C2, caminho C3. A gente teria que calcular por 3 caminhos, fazer 3 integral de linha, né? Para calcular isso daqui. Seria uma integral sobre C1, mais uma integral sobre C2, de linha, mais uma integral sobre C3. Okay? Ao invés da gente fazer essas 3 integrais, né, a gente calcular essas 3 integrais, vamos calcular, usando o termo de Green, uma integral só de área. Okay? Então vamos lá. Usando o teorema de Green, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular uma integral dupla sobre essa região. Okay? Essa região, né? Orientado para o lado de dentro, positivo. Do que? Da componente derivada da componente derivada da componente fy em relação a x, parcial em relação a x, menos derivada parcial da componente fy, x em relação a y, integral na área. Beleza? Ok, então vamos lá. Quem que é isso daqui? Isso daqui vai ficar igual essa integral nessa região. Derivada, quem que é a componente fy? É o xy. Derivada do xy, derivada do xy em relação a x, que é o fy, menos a derivada da componente f de x, é x na quarta. Em relação ao quê? Em relação a y. Isso daqui, integral de área. Como que vai ficar isso aqui? Integral de xy em relação a x vai dar, isso aqui só dá y. Né? Derivado do x na quarta. O x na quarta, que é a componente x, em relação a y dá zero. Né? Então, isso aqui vai ficar uma integral dupla, né, de y, né, nessa área aqui. Essa área é uma região do tipo 1, né, que nós vimos ali, né, que você integra, né, de um ponto até uma função. Região do tipo 1. Precisamos descobrir quem é essa curva aqui. Ó. Y vai ser o quê? Olha, procure, sempre que você tem, usa os parâmetros em relação à reta e encontra quem é essa reta aqui. Okay? No caso aqui, essa reta, como que é dado essa reta aqui? Ela vai ser igual a 1 menos x. Né? Confira. Quando x é igual a 0, ela é igual a 1. Quando x é igual a 1, ela é igual a 0. Então, essa função aqui. Então, nós vamos uma integral tipo 1, que vai de 0, né, até 1 menos x. Integral em dy. Né? Depois, em dx, e o x vai de 0 até 1. Okay? Então, isso daqui vai ficar uma integral de 0 a 1
integral em y de 0 até 1 menos x, que é até a função, né? A gente vai daqui até aqui, né? Região tipo 1, que vai ser... Ah, tá. Deixa eu já calcular isso daqui. Isso aqui é mais fácil. Calculando isso daqui, nós vamos ficar com o quê? Integral em y. Vai dar y ao quadrado sobre 2, né? Isso daqui nos limites de 0 até 1 menos x. E aí, depois a gente integra esse resultado em dx. Então, como que fica isso daqui? A integral de 0 a 1. E nós vamos resolver essa parte dentro aqui. Isso aqui vai ficar 1 menos x elevado ao quadrado, dividido por 2. Depois a gente substitui o outro limite inferior, que é o 0. Vai dar 0. Então, isso daqui e a gente integra em dx. Okay? Podemos abrir isso daqui para ficar melhor. Integral de 0 a 1. Quem que vai ficar essa parte interna? A parte interna vai ser 1. Eu tirar o meio aqui. Fica só isso aqui. Vai ficar 1 ao quadrado é 1. Mais x ao quadrado. Né? X ao quadrado. 2 vezes o primeiro e o segundo. Menos 2x. Okay? Isso daqui. Integral em dx. Agora, integral em dx. O que vai ficar? Meio. Integral em dx. Isso daqui é x. O segundo termo é x ao cubo sobre 3. O terceiro termo é 2x ao quadrado sobre 2. Com isso daqui, nós vamos ter o limite de integração de 0 a 1. 2 corta com 2. Aí é só colocar o limite de integração. Então, isso aqui, o 0 vai dar 0, né? E aí só sobra o quê? 1 meio. 1 mais 1 terço e menos 1. Menos 1. 1 menos 1. 1 terço dá 1 sexto. 1 sexto. Tá, se eu não cometi nenhum equívoco aí, vocês me ajudem. Deve ser isso daí, 1 sexto. Ok? Então, esse daqui ficou mais simples, né? Se você perceber, tudo bem, é uma ferramenta a mais. Em algumas situações não vai ficar mais simples, é melhor você calcular a integral de linha. Em outras situações é melhor você calcular a área. Tá? Então você tem essa equivalência. Esses teoremas, né, você gera sempre uma equivalência de uma coisa com outra. Então isso aqui facilita, né, em determinadas situações, onde que às vezes é impossível você calcular a integral de linha. Tá? E na área fica mais simples. Outras situações é impossível você calcular a área ali, vai ficar muito complicado. E aí a integral de linha é mais simples. Então a gente usa desse recurso. Tá, um outro ponto aqui, que é padrão, né, para quando se aprende o teorema de Green, né, é uma dessas situações onde fica bem mais fácil, né, para você calcular, é a área da elipse. Tá? Então vamos fazer esse é um problema tradicional, né, quando se aprende o teorema de Green, é fazer o cálculo da área da elipse. Você tem uma elipse. Deixa eu melhorar aqui essa elipse. Tem uma elipse. X e o Y. Tá? E quem é a função da elipse? X ao quadrado sobre A quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, isso daqui é igual a 1. Okay? Então, o que vamos achar os pontos aqui? Elipse. Quando o x é igual a 0, o x vem igual a 0, você vai encontrar os valores de y. Então, isso aqui vai ser menos b, aqui mais b. Quando y é igual a 0, você tem os valores de x. Então, isso aqui é o a, é o menos a.
Tá? Essa aqui é a nossa elipse. Para você calcular essa área, geralmente, usando sem o teorema de Green, ele é um pouco chato, né? Você tem que encontrar essa curva, né? E é uma integral bem chata. Mas se calcula, né? Dá um trabalho. Agora vamos usar o teorema de Green para a gente calcular essa área aqui. Usando o teorema de Green, isso daqui vai ficar um pouco mais simples. Mas antes de ficar um pouco mais simples, eu tenho que mostrar um pouquinho o que é isso daqui, de onde que vem essa forma. Tá. Então o que nós queremos? Nós queremos assim. Você tem, o que é o teorema de Green? Você tem uma integral sobre uma curva de uma f, produto escalar dr. Isso daqui é igual a uma integral dupla sobre uma região D, né? Do df de y em relação a x menos derivada do f em relação a x a y. Isso aqui é integral na área. Então, para fazer um cálculo de área, eu quero encontrar uma situação onde isso daqui, vamos colocar aqui, isso aqui seja igual a 1. Não sei se apareceu, isso aqui seja igual a 1, ok? Se isso é igual a 1, você tem uma integral da área. A sua integral simplesmente dá igual à área. Você consegue essa situação aqui, né? Encontrar quando você está fazendo essa integral aqui. Ó. Você está fazendo essa integral aqui. Uma integral sobre uma curva. Tá? E você tem o seu f, vamos lá. A integral vai ser, ó, eu vou colocar aqui na forma que está no livro, daí depois a gente já abre aqui para mostrar para vocês. Menos y dx. O que é o que o livro está colocando aqui? Aqui ele já colocou o produto escalar, que é a integral, tá, de f, produto escalar dr. O que é esse f aqui? Qual o f que está sendo usado aqui? O f ele tem uma componente, que é o f de x, né? O f de x vai ser dx, né? Quando vocês para calcular o produto escalar, vamos, o f escalar dr. Quando você calcula o f, produto escalar dr, fica f de x dx mais o f de y dy. Tá? Então o que está na frente do dx é o f de x. Tá? Isso daqui é o f de x. O que está na frente do dy é o f de y. O f de y. Então você usa uma força, que ela é igual a, aqui tem um meio, uma força que é igual a meio, né, de f de x, que é o menos y na direção i, mais x na direção j. Se você colocar isso daqui, né, colocando isso daqui, você vai ter integral desse tipo de força, tá? Esse tipo de força aqui vai ser a integral da área, né? O que você vai ter? Então a área vai ser o quê? A área vai ser igual ao meio dessa integral desse tipo de força, integral de linha, né, sobre a curva C aqui da elipse, de, só deixar aqui dessa forma aqui, x dy menos y dx, só para já com produto escalar calculado. Isso daqui é a integral da área, tá? Então isso aqui, ao invés de você calcular a integral da área, calcular ali, você calcula a integral de linha, tá? Nessas condições aqui. Então vamos lá. Vamos parametrizar primeiro aqui, em que calcular. A parametrização que a gente vai usar vai ser o seguinte: o x é igual a
cosseno de t. O y é igual ao b seno de t. O nosso t ele vai variar de 0 a 2π. Okay? Então, com isso daqui, com essa parametrização, como que vai ficar o nosso R? O nosso R vai ficar igual a cosseno de t na direção I mais b seno de t na direção J. O dr dt vai ficar igual a menos a seno de t na direção I mais b cosseno de t na direção J. Okay? A nossa força parametrizada em função de t, como que ela vai ficar? Menos meio, né? Menos meio p, né? Seno de t na direção I mais meio a cosseno de t na direção J. Okay? Então aqui já estão parametrizados. Agora você calcula o nosso produto. O que vai ser? A integral contorno fechado de f escalar dr, né? A gente colocando agora tudo aqui, nós vamos ter a integral de 0 a 2π, okay? Vai ser a vezes b sobre 2 seno ao quadrado de t mais ab sobre 2 okay? Cosseno ao quadrado de t, integral em dt. Okay? Com isso daqui, não, a gente pode melhorar isso daqui. Tá? Seno ao quadrado e cosseno ao quadrado é igual a 1. Então você coloca em evidência que o AB sobre 2 seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Isso daqui a gente sabe que é igual a 1. Então vai dar AB, essa integral vai ser igual a AB sobre 2, sai a constante, integral de 0 a 2π de dt. Isso daqui, integral de dt, vai dar 2π, né? 2π AB sobre 2. A integral é π a vezes b. Okay? Então isso daqui é a nossa área da elipse. Né? Nossa área da elipse. Ver como que ficou, nesse caso, né, não era mais simples calcular a área. Né? Então nesse caso era mais simples a gente calcular a integral de linha, né, sobre a elipse, do que calcular a área, que seria uma integral mais complicada. Então nós usamos o teorema de Green, né, sabendo que a área, né, qual é a área da elipse, né, isso aqui a gente calcula a área, então do outro lado a gente calcula a integral de linha. Se você tem uma região fechada nesse formato, que de um lado você quer calcular a área da região, e você quiser usar a integral de linha, você encontra a função, qual é o campo, né, que descreve, né, essa parametrização, qual é o campo ali que descreve essa F, né, que seria equivalente, qual é a força, né, a F, em 2 dimensões, que descreve esse caso aí. Tá? Outros casos do teorema de Green são relacionados a quando você tem regiões com buracos. Tá? No caso, seria regiões, tá? Regiões com buracos. Tá? Essas regiões com buracos, o que significa? Você tem uma região, okay? E essa região ela tem, por exemplo, aqui um buraco. Tá? Então aqui no teorema de Green, nós podemos mostrar o seguinte, que o teorema de Green se aplica, né? Desde que você entenda o que está fazendo, ele se aplica, mas a gente coloca esse sentido aqui da curva de fora no sentido anti-horário e a curva de dentro no sentido horário. Okay? Então você tem que fazer isso. Tá? Eu vou só mostrar aqui para vocês que
que isso, você, com isso daqui, você pode calcular, vai dar certo. Tá? Vamos dividir isso daqui, só para a gente entender por que isso dá certo. Você divide essa região em duas. Tá? Então você vai ter uma região, vamos chamar aqui em cima de ômega 1, e uma região aqui embaixo de ômega 2. Duas regiões diferentes. Tá? Nós estamos separando aqui. E a fronteira aqui que passa de um ponto para o outro, né, elas dividem essa fronteira aqui. Tá? Então, o que nós temos pelo teorema de Green? Vamos colocar uns pontos aqui. Esse aqui é um ponto. Ponto A. Aqui é um ponto B. Ponto C. E um ponto D. Tá? Ponto D. A, B, C, D. Okay? Então, a integral para você sair de A e voltar para A. Vamos sair de A, vamos sair desse ponto aqui e vamos voltar para A. Okay? Então você pode separar também pelo teorema de Green em duas formas. Vamos lá, qual que é a integral? Esse aqui é a integral, teorema de Green. Né? Nessa região ômega, vamos chamar ômega, que é a região ômega 1 mais ômega 2, a soma das duas regiões. Ela é integral do f de y, você tem uma função f de y em relação a x, menos a integral do f de x em relação a y, nessa área dessa região. Ok. Isso daqui é integral de linha. Não, vamos colocar aqui. Integral de linha, né, de f escalar r, né? E aí nós vamos pensar aqui nesse contorno que está envolvendo a região ômega 1, a região contorno, tá? Eu estou usando o mesmo símbolo aqui para a região, mas dá de entender, né? O contorno da região 1 mais o contorno, a integral sobre a região 2 do f escalar dr. Agora, o que nós vamos ter? Nós podemos fazer a soma disso aqui, tá? Eu só vou colocar na forma de integral aqui, ó. A integral, vou sair de A. Eu vou de A até... vamos passar pela primeira região, tá? De cima aqui. Então, eu vou de A até B, tá? De A até B, ok? Estou na região 1. Aí, mais, tá? Só vou colocando só esse símbolo aqui para vocês entenderem, né? B, aí B até C, nessa região, B até C. Aí mais a integral de C até D. Agora eu vou voltar aqui, ó, por cima. Mais a integral de D até A. Tá? Tudo isso aqui é região 1. Região 1. Agora vamos a outra integral. Integral na região 2. Então vou sair a mesma coisa. De A até D. A até D, agora aqui por fora, né? A até D. Mais a integral de D até C. Mais a integral de C. Agora passando por baixo aqui. Por baixo. De C até B. Mais a integral de B até A. Ok? Essa aqui é a região 2. Ok? Então, você pode começar a analisar o seguinte, ó, quais que são as integrais que vão se cancelar? Ó, essa daqui, ó, de A até B, tá? Quando está indo pela região de cima, ela vai nessa região aqui. Quando ela está vindo na região de baixo, ela está voltando. Tá? Então, essas duas integrais A até B, elas vão se cancelar. Okay? Nesse ponto aqui. E aqui também, ó, esses pontos que estão compartilhando a mesma região, que vai, uma integral vai e a outra volta. Isso aqui também se cancela. Okay? Então, vai sobrar só uma integral única,
tá? Sobre uma região, nós vamos chamar, você pode e aqui é o contrário, né? Sentido anti-horário, tá? Sentido contrário. E que vai estar, vamos chamar de região D, tá? Que é a soma, né? Só sobra essa região aqui. Você pode valer, essa integral vai valer nessa região D, tá? De derivada do f de y em relação a x menos derivada do f de x, f de x em relação a y, né? Integral em área. E aí sobre o contorno C1, né, de f escalar dr, mais o contorno C2, C1 e o contorno C2. Tá? Vamos chamar essa de fora aqui é o C1 e o de dentro é o C2. Lembra que o de dentro está no sentido anti-horário. E o f escalar dr. Tá? Então, quando você tem uma região com um buraco, tá, você integra da mesma forma. Vale, só que daí a integral de linha, ela é uma integral de linha do lado de fora, tá, no sentido anti-horário, mais a outra integral do lado de dentro, no sentido anti-horário. Isso é dado por aqui, ó. Se você abrir isso daqui, você já vai perceber, tá? Só tomando cuidado que esses pontos aqui, uma integral de AB é igual menos a integral de BA. Tá? Só isso daqui. Cortou isso daqui, você volta, vai ficar com essas duas integrais aqui, nas regiões fechadas. Ok? Então, só isso que eu queria chamar a atenção aqui, né, para vocês, que é o caso geral, tá? Que também é válido, né, o teorema de Green. Beleza, pessoal? Então, isso daí é a nossa aula de hoje sobre o teorema de Green. E aí eu já vou deixar uma lista para vocês, né? Semana que vem a gente já corrige essa lista. E já vamos pular, que já estamos entrando em julho já, né? O último mês praticamente, né, de aula. Nós vamos ter que entrar no teorema de Stokes e o teorema da divergência ainda, tá? E áreas de superfícies, que é uma parte um pouco, acho que a parte de áreas aí de superfície a parte final do curso é bem pesado aí. Envolve áreas de superfície, teorema da divergência e o teorema de Stokes. Ok, pessoal? Já estamos finalizando para a parte final do nosso curso, cálculo 3. Até mais, pessoal!